Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Portugal Studio e Lógica de Programação. Hoje nós vamos estudar as estruturas de repetição, começando pelo comando enquanto, se chama while, na maioria das linguagens de programação. Inclusive nas nossas próximas sessões que eu pretendo colocar de linguagem C e também de Python. E você vai ver que este comando ele é muito utilizado na maioria das linguagens de programação. E no Portugal Studio se chama enquanto. Só que antes de eu começar a nossa aula, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe. Assim, mais e mais pessoas têm acesso ao conteúdo e você me ajuda, me incentiva a continuar a fazer essas séries, porque é muito difícil, é muito complicado. E sem vocês me ajudando, como você pode me ajudar? Se inscrevendo no meu canal, compartilhando, curtindo, assistindo os vídeos. Eu garanto que você vai ter um conteúdo de muito valor, vai aprender e também vai ajudar este pobre professor que está tentando trazer conteúdos de qualidade para vocês. Então vamos para a nossa aula. O comando enquanto, while, tá? Em algumas situações o algoritmo se repete ou precisa se repetir enquanto uma condição não for satisfeita. Se você pegar a nossa primeira aula, eu vou pôr no card aqui de lógica de programação de algoritmos, lá eu vou falar para você que uma das características do algoritmo é se repetir X vezes, tá? Ou se repetir até que. Então, enquanto houver uma situação para que ele se repita, este algoritmo ele vai ficar circulando em uma estrutura, tá bom? Então, o enquanto é até que uma condição não seja satisfeita, ele vai ficar repetindo o algoritmo. Por exemplo, atravessar a rua. Eu coloquei esse exemplo lá no na nossa primeira aula, tá? Atravessar a rua. Enquanto estiver vindo o carro, então, ó, a palavrinha, enquanto estiver vindo o carro, eu preciso esperar antes de atravessar. Você não vai atravessar com um monte de carro vindo. O risco de você ser atropelado é muito grande, né? Então, há um passo aí a ser respeitado. Enquanto estiver vindo o carro, eu preciso esperar até poder atravessar. Este é um exemplo que a gente vai colocar no nosso Portugal aqui na nossa aula. O comando enquanto poderia fazer este teste lógico que eu acabei de falar para vocês. A função do comando enquanto é executar uma lista de comandos enquanto uma determinada condição for verdadeira. Tá? É tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Enquanto estiver vindo o carro, isso é verdade, não é? Então, enquanto essa situação for verdadeira, eu não posso atravessar a rua. Então, ele vai ficar repetindo para mim. Ah, está vindo o carro, está vindo o carro, está vindo o carro. Enquanto eu disser que está vindo o carro, eu não posso atravessar. Quando eu disser, não está vindo o carro, então ele vai me dar o comando de atravessar a rua e aí eu sigo minha vida, né? Termino o nosso algoritmo. Como é que é a sintaxe disso? Sintaxe, gente, é a forma como é escrita, como é construído as condições em nosso sistema. Então, ele tem uma regra a ser definida. Todas as funções que a gente viu até agora têm regras, né? Eu não posso fazer ela de qualquer jeito, senão dá bug no meu sistema. Então, tem uma sintaxe do enquanto, e a sintaxe do enquanto é muito parecida com a sintaxe da estrutura de decisão C. Tá? Então, eu preciso colocar a palavra reservada enquanto. Então, eu vou escrever enquanto. A condição a ser testada entre parênteses. Então, enquanto, parêntese, condição. Entre chaves, a lista de instruções que se deseja executar. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. E também vou dizer um problema desse exemplo, tá? O enquanto, ele é um loop. Então, ele vai ficar funcionando enquanto eu falar para ele não parar. E se eu não colocar uma condição de parada, ele vai continuar infinitamente. E isso pode ser um problema para os programas que vocês vierem a montar em uma linguagem mais profissional, tá bom? Então eu preciso prestar atenção disso. Então eu coloquei aqui, ó, uma variável lógica. Então a gente vai ver uma variável nova que eu não apresentei para vocês até agora. Variável lógica, tá? Com o nome dela condição. Então eu tenho um tipo e um nome, uma sintaxe, gente, ó. Tipo e nome, variáveis, eu primeiro coloco o tipo, depois eu coloco o nome. E aqui eu atribuí a essa condição verdadeiro, porque na variável lógica eu só posso atribuir verdadeiro ou falso. Enquanto essa variável condição for verdadeira, ele vai ficar executando isso daqui, ó, infinitamente, porque eu não coloquei uma condição de parada. Tá? Vamos colocar isso aqui ó, no nosso Portugal para a gente ver como é que vai funcionar. Eu só vou copiar aqui, exatamente copiar. Tá? Deixa eu tirar o bloco de texto e ir para o nosso programinha aqui. Ó. E vou colocar. Ó.
Enquanto esta condição for verdadeira, como eu já disse que a condição é verdadeira eternamente, isso vai ficar girando eternamente. E eu vou dar um play. Ó, olha aqui, ele vai ficar fazendo o ponto eternamente. Imagina isso daqui num sistema. Isso daqui ia dar muito problema. Inclusive, isso aqui é uma repetição básica que pode ser usado por um ataque hacker de DDoS. Tá? Eu só estou indicando para vocês aí como é que funciona. Mas é uma das condições que eu posso utilizar, tá bom? É só uma informação a mais. Mas aqui, ó, note que enquanto a minha condição for verdadeira, ele vai ficar fazendo esse laço de repetição aqui eternamente. Então eu preciso colocar uma condição de parada, que é nos exemplos que eu vou mostrar para vocês logo mais, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso bloco de aula, tá? Então aqui eu tenho a minha condição de verdadeira e ele executa as instruções dentro do laço enquanto a condição for verdadeira, que eu acabei de falar para vocês. E agora vamos fazer esse exemplo de atravessar a rua aqui utilizando o comando enquanto. Então vamos lá para o nosso Portugal. Vamos fazer esse exemplo do enquanto. Deixa eu pegar um que está livre aqui, ó. Bom, aqui a gente vai fazer o comando de atravessar a rua, ok? Então eu preciso colocar para mim uma variável do tipo caractere, SN, vou chamar essa variável, e SN já vai receber uma inicial não. Ó, gente, note que caractere ele só recebe símbolos, tá? Vamos relembrar aí as nossas variáveis, só recebe símbolos. E quando eu atribuo direto alguma coisa a esse caractere, eu preciso colocar entre aspas simples, diferente do cadeia que recebe um conjunto de letras ou símbolos e precisa colocar entre aspas duplas. Nesse caso, eu estou colocando em aspas simples porque ela é uma variável caractere com o nome SN que eu atribuí. Tá? Então aqui eu já posso colocar direto o meu sistema. Enquanto SN for igual a N, N, ou lembra dos operadores lógicos, tá? SN for igual a N, eu posso colocar maiúsculo ou minúsculo. Beleza? Abro chaves. Ó, então eu estou colocando a palavra reservada enquanto, estou colocando teste lógico dentro de parênteses e estou abrindo uma chave. Isso aqui lembra muito a estrutura de decisão C, não lembra? Lembra, né? Então eu posso colocar escreva não pode atravessar. Ok? Não pode atravessar. Eu vou colocar um outro escreva aqui, ó. Escreva. O sinal está verde. E vou colocar uma condição para ele falar para mim. S/N, fecho aspas. Vou dar um... Opa, coloquei, esqueci. Vou dar um espaço, fecho aspas. Aqui eu vou colocar um /N, senão vai ficar tudo junto, para saltar uma linha. E aqui eu vou ler SN. Bom, e vou fechar. Minha chave já está fechada, que eu já abri. Vamos ver. Fechada, fechada, fechada. Tá. Beleza, então vamos só entender o que está acontecendo aqui, tá? Enquanto o meu SN for N, ou o meu SN for N minúsculo, escreva não pode atravessar a rua. Aí ele vai me fazer uma pergunta. O sinal está verde? Sim ou não? Eu vou responder sim ou não. Se S, tá? Coloquei S ou S minúsculo. Se ele não for igual a esse daqui, então ele vai terminar o meu laço enquanto. Mas enquanto eu ficar colocando não, ele vai ficar repetindo esses passos, até eu poder executar os outros. Vamos rodar o programa para funcionar. Ó, não pode atravessar. É a primeira condição que eu coloquei. Ó, já coloquei uma condição inicial. SN valendo N. Não pode atravessar. O sinal está verde? Não. Não pode atravessar. O sinal está verde? Não. Não pode atravessar. O sinal está verde? Sim. Então, finalizou o meu sistema, tá? Vamos colocar um negócio aqui, ó. Depois das minhas chavinhas, vou colocar aqui, escreva
pode atravessar. O que vai acontecer? Se eu disser que sim, ele já vai executar o que está depois do laço e continuar o nosso algoritmo. O sinal está verde? Sim, pode atravessar. Agora, se o sinal estiver vermelho ainda, o sinal não está verde, não pode atravessar. O sinal está verde? Não pode atravessar. Veja que enquanto eu não colocar o S, tá? Que ele vai ser diferente de N, tá bom? Enquanto o SN for N, eu não posso atravessar. Quando eu colocar um SN diferente desse valor aqui, um S, beleza? Ele vai entender, opa, SN é igual a N ou SN é igual a N minúsculo? Não. Se não é igual, isto é falso. Se é falso, ele executa o que está aqui. Agora, se SN for igual a N ou SN for igual a N, opa, isso aqui é verdadeiro. N é igual a N ou N é igual a N minúsculo. Isso é verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, executa o que está aqui dentro. Quando essa condição for falsa, ele executa o restante do algoritmo e segue a vida. Essa é a nossa função enquanto. Ela é simples de entender, tá? É um laço de repetição que a gente vai usar para as nossas próximas aulas. E a sintaxe dela é muito parecido já com nossas estruturas de decisão. A próxima aula eu vou trazer para você o comando para, tá? Para ou for, né? Na maioria das linguagens de programação que é em inglês. E também depois a função faça enquanto, beleza? Então acompanhe as nossas próximas aulas que elas vão ser muito importantes para o andamento dos nossos algoritmos. Mas antes eu vou deixar o fluxograma da atividade que a gente fez nessa aula para você ver como é que funciona o algoritmo. Então eu tenho aqui o início atravessar a rua, sinal de pedestre está verde, sim, não, aí eu dou o comando, ele analisa no laço e continua essa função enquanto essa situação não for satisfeita. Quando for satisfeito, beleza, parou o nosso laço. Beleza? Então te aguardo até a próxima aula. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até mais!